Gênesis 1, 28. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então eu já mostrei para vocês que o futuro da humanidade está na junção de um homem ou de um macho e de uma fêmea. Não tem condições nenhuma na história humana continuar prosseguindo sem que um homem tenha relações com uma mulher para que uma nova geração venha à tona. Quando nós entendemos isso, também procuramos e vamos entender que Deus os abençoou, ou seja, o texto está dizendo que a gravidez, a multiplicação, o relacionamento do casal para dar prosseguimento à humanidade, para Deus, é uma bênção. Para Deus, uma criança vir ao mundo dentro de um casamento, dentro de uma família, que esteja pronta para educar, para preparar essa criança como cidadão, para fazer parte de uma sociedade, para Deus isso é visto como bênção. Agora, por que talvez, nós tenhamos um entendimento de que por que é que nós temos tantos relatos bíblicos falando de mulheres impedidas de dar luz? Praticamente quase todos os patriarcas enfrentaram problemas desse tipo. Nós olhamos, por exemplo, para Abraão com seu problema com Sara, Isaac com seu problema com Rebeca, nós vemos Jacó com seu problema com Raquel. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos Zacarias com seu problema com Isabel. E por que não dizer Maria, que apesar de não ser estéril, era virgem. O milagre acontece para que Maria ficasse grávida. Me parece que quando olhamos para tudo isso, isso tem o propósito de mostrar a luta que esses homens tiveram que ter para educar filhos que fizessem a diferença. Quando nós olhamos para uma virgem, ou quando nós olhamos, quando nós olhamos para uma estéril na Bíblia, dá uma olhada o que aconteceu com o filho que essa mulher acabou de gerar. Dá uma olhada em quem foi o filho de Sara, em quem foi o filho de Rebeca, em quem foi o filho de Ana, em quem foi, certo? O filho da mulher, eu vou até mostrar um pouquinho, da mulher de Manoá, que é pai de Sansão, que também era estéril. Eu quero que você saia daqui hoje, mulher, primeiro orgulhosa de ser mãe. E quero convencer a você que não tem vontade de dar à luz, para que a sua história, o seu gene, continue nas próximas gerações. Eu quero mostrar a vocês agora algumas mães que me chamaram muito a atenção. Primeiro é Joquebede. Pastor, quem é Joquebede? Joquebede é uma mulher que está vendo todas as crianças serem assassinadas. Joquebede é alguém que está vendo os filhos de suas amigas morrerem. A nova geração está morrendo. E Joquebede tem um menino. Ela não tem muito o que fazer. O texto bíblico diz que seu menino é lindo, ele é bonito, mas por ser um homem, o faraó havia mandado matar todos os meninos que nascessem no Egito. E Joquebede então começa a proteger seu menino, a esconder seu garoto, a criá-lo num ambiente de alta proteção, até que chega um momento que ela não consegue mais protegê-lo. Então ela cria uma estratégia para quê? Para seu filho não morrer. E ela então coloca aquele menino no cesto de junco, e acredito que todos conhecem, quer pela Bíblia, quer pelas novelas da Record. O Moisés é achado pela filha do faraó boiando num cesto de junco, e uma moça então se aproxima, criada, e diz para a filha do faraó: com a morte de tantos meninos, ainda tem uma mulher que tem leite e pode amamentar esse garoto. E a filha do faraó envia Moisés para a própria mãe criá-lo. Olha que mulher extraordinária. Ela era escrava,
na época e não tinha salário. Ela ganha o menino, protege o menino, esconde o menino, guarda o menino, cria uma estratégia, apresenta o menino para a filha do faraó e a filha do faraó paga um salário a ela para ela cuidar do filho dela. Você é uma empreendedora, uma mulher à frente do seu tempo, a tal da Joque. Desculpa a intimidade. É que a gente fica lendo a Bíblia, certo? Então, olha só, quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Uma mulher preparada para defender, e muito mais do que isso. Depois de um tempo, ela pega este menino e leva para a filha do faraó. Ele já é um rapazinho, é verdade? E o que ele vai aprender agora? Agora ele vai ser treinado para ser um faraó. Ele vai comer a melhor comida, ele vai dormir nos melhores aposentos, ele vai ter acesso a todo o luxo que o Egito pode oferecer a ele. Mas ele cresceu. E a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve, que ele vai crescer e não vai se desviar. Me parece que vai acontecer com Moisés, a mesma coisa que acontece com Daniel, vai para a Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou nele. As riquezas do Egito e tudo aquilo que ele estava sendo preparado para ser e para administrar, e todo o poder que Moisés teria no Egito, é trocado quando ele vê um egípcio batendo num de seus irmãos. E como é que ele sabe que aqueles escravos são seus irmãos? Sua mãe o treinou desde pequeno. Mas cadê Joquebede? Joquebede não está lá, mas o valor que Joquebede botou em Moisés está lá. Porque você não vai poder estar com teu filho em todo o tempo. Ele vai para a escola, ele vai para a internet, ele vai para a faculdade, ele vai para os amigos, e você não pode, não deve ir com ele. Mas nele tem que ir alguma coisa que você colocou. Joquebede não está com Moisés lá no palácio, mas os princípios e os valores estavam lá. E Moisés troca tudo. Por causa de matar aquele egípcio, ele é obrigado a fugir para o deserto. Perdeu suas roupas, perdeu seu quarto, seus aposentos, suas refeições, perdeu tudo, porque não negociou seus princípios estabelecidos por quem? Por sua mãe, Joquebede. Seria muito legal terminar essa mensagem com o exemplo dela, mas como ela não é a única, me permita voltar um pouquinho ao Gênesis e falar de uma outra mulher, Rebeca. E é bem interessante nós olharmos para essa mulher e coloca para mim, por favor, Gênesis 30, 23. Gênesis 27, 12. Esse aí eu vou usar mais à frente. Gênesis 27, 12. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador, e assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Verso 13. E disse-lhe sua mãe, quem foi que disse? Meu filho, sobre mim seja a tua, somente obedece a minha, e vai e traz-nos. Preste atenção. Enquanto eu vejo Joquebede preparando um filho para a honra, e nenhum deles vão ter vida fácil, educar um filho não o coloca num posicionamento de redoma, não. Quando nós olhamos para a história do Moisés, foi uma história de desafios, mas foi uma história de honra. Quando nós olhamos para a vida desse camarada, a maneira que Rebeca, que o texto diz que Isaac gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó. Quando você vê a vida dos dois, a postura dos dois, você vai entender para onde uma mãe pode levar um filho com uma postura incorreta. Rebeca
chama Jacó e diz: Jacó, você vai mentir para seu pai, você vai enganar seu pai. Ele disse: eu não vou fazer isso, o papai vai descobrir, isso vai dar ruim, isso vai trazer para mim maldição, não vai ser bênção. Ela disse: não interessa, você vai me obedecer e a maldição caia sobre mim, como se isso fosse possível. A força de Rebeca para o negativo foi tão ruim, porque tem mães tóxicas, mães nocivas, destruindo seus filhos, suas filhas, com posturas inadequadas, com exemplos negativos. Se você olhar a vida do Jacó, depois dessa situação, foi uma vida, mas muito dolorosa. Ele teve que fugir, trabalhou para casar com uma mulher, casou com outra, trabalhou de novo, teve problema com os cunhados, teve problema com o sogro, teve problema com o irmão. Lá na frente teve que ficar longe de um de seus filhos. Pensa num cara de uma vida terrível. Foi Jacó. De todas as dores que eu vi nesses filhos treinados, para mim, a do Jacó foi a que durou mais tempo e ele teve mais problema do que todos. E tudo isso para mim se deve à influência de sua mãe, Rebeca, que ensinou o quê? O cara a mentir, o cara a enganar. Jacó era conhecido como um usurpador, um enganador, alguém que quer pegar aquilo que não é dele. Foi assim até ser abençoado lá no Val de Jaboque. É verdade, mas mesmo depois daquela bênção, você não se chamará mais Jacó, agora você se chamará Israel. Ainda assim, a vida do cara foi praticamente uma saga em todos os dias que pisou nessa terra. Simplesmente porque uma instrução negativa de uma mãe, né, acabou destruindo a vida de seu filho. Mas vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Eu quero falar de Raquel. Agora põe para mim o capítulo 30, verso 23. E ela teve um filho, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. A terceira mãe é Raquel. Essa para mim é uma mulher extraordinária. Raquel, casada com Jacó. Olha bem, casada com o Jacó. Sabe aquele camarada que a mãe agiu, que eu acabei de falar? Ele casa com esta mulher. Mas a postura de Raquel é extraordinária. Primeiro, volta um pouquinho para mim no 20. Volta para o 21 para eu ver. Senão eu não vou usar. Não, volta para o 23. Depois você dá uma olhada em casa, porque preste atenção. Um versículo anterior que eu não posso agora procurar para mostrar a vocês, diz que quando ela fica grávida de José, ela diz que o Senhor agora deu a ela mais um filho e tirou dela a sua vergonha. O que, mas pastor, esse não é o primeiro filho dela, é de sua madre, mas ela tinha outros filhos do coração, filhos de sua escrava. E eu acho muito interessante que, ao contrário de Sara, que quando Isaac nasce, ela diz que Ismael não é filho dela, Raquel é alguém que mesmo depois que Jacó nasce, ou que José nasce, perdão, os filhos de sua serva ainda continuam sendo seus filhos. Uma mulher diferenciada, essa mãe. Os filhos eram dela, que é do ventre, que é do coração. Aliás, foi tão mãe, que provavelmente você conhece um pouco a história, sabe? Na época dessas mulheres, ainda Idade Média, o índice de morte de uma gestante no parto era altíssimo. Se você quer saber, hoje, ainda, eu acho que até Fernando de Noronha ainda tem um problema sério com gravidez. Para o recurso chegar lá, se precisar de uma complicação, ainda morre. O único filho que foi acima de todos os seus irmãos foi José. Enquanto Rebeca ensina seu filho a mentir, Raquel ensina seu filho a sonhar, a ser alguém, a lutar, a ter princípios, a ter valores, a entrar numa casa e ver seu senhor enriquecer e não mexer em nada do seu senhor, a entrar numa casa e ver uma mulher belíssima tentando conduzi-lo para a cama e ele vai para a prisão, mas não vai para a cama. Sabe o que é isso? Princípios. Isso são valores.
Porque a academia só forma o profissional, mas quem forma o cidadão é a família, é a casa. Você sabe que a expressão Ministério de Educação está errada? O ministério não é da educação. Ministério da Educação é a família. A escola é ministério de ensino. Professora não tem que educar filho de ninguém. Quando nós olhamos a formação, quando eu olho para esta mulher, o que ela preparou? Um filho extraordinário e morreu no parto do segundo. Ela fica grávida novamente e morre no parto, ao dar à luz a Benjamin. Olha só, quando nós olhamos para isso, o que vemos? Uma faz seu filho ter vida, ser alguém, enfrentar desertos, adversidades. Quem ele é? Ele é um pobre coitado que foi para o deserto para apacentar as ovelhas. Não, meu filho foi o cara que enfrentou o faraó, que mostrou as maravilhas de Deus. Essa foi Joquebede. Rebeca, cadê seu filho? Não sei onde está. Instruir ele. Enganar meu marido. Agora meu filho Esaú tem problemas comigo, quer matar Jacó e ele foi embora. E José, Raquel não viu. Ela não estava viva para ver o que o seu filho viveu. Porque muitas vezes nós não vamos ver, mas nós temos certeza que nosso filho é flecha na mão de valente. Vai viver coisas que nós não vivemos. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Juízes 14:3. Juízes 14. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás a tomar por mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos meus. Presta atenção, esse é Sansão. A mãe dele também é maneira, fala pouca coisa dela, aliás, nem o nome da dona fala. Mas foi ela que teve um encontro com o anjo que disse: a senhora vai ficar grávida. Deixa eu te falar uma coisa a respeito dessa mulher. Eu gosto dessa mulher que ela falou para o meu filho: meu filho, essa mulher é furada. Essa mulher não vai não, meu filho. Porque deixa eu te falar uma coisa, mamãe. Sua função é instruir, mas tem uma hora que eles vão. E eles gostam de ir para o lugar que a gente diz para não ir. Eles acham que são um oráculo, que sabe de tudo, até tudo dá errado. Aí corre de volta. Mas eu gosto dessa mulher porque ela falou para o filho: meu filho, não vai com essa baranga. Isso vai dar ruim. Ele foi sim ou não? Foi sim ou não? Pensa num cara bagunçado, é o tal do Sansão. Como é que terminou a vida do Sansão? A vida do desobediente não sai do lugar, é só fazendo força para empurrar uma carga daquilo que ele fez. Sansão não viveu boa parte da vida dele girando um moinho, preso, pegando peso, trabalhando sem sair do... É para esse lugar que vai o desobediente. Tem filho aí? Levanta a mão não. Entendeu? Eu gosto dessa mãe aqui, ó. Ela falou: meu filho, não vai. O filho foi, se lascou, mas tem que falar. Vou deixar essa outra mensagem para o Dia dos Pais. Por quê? Porque o Davi, o texto diz que o Adonias fazia besteira. Por quê? Porque Davi nunca o contrariou. Filho, você tem que falar: mão na cabeça, maluco, deita no chão. Ué, gente, de vez em quando não pode assim. Primeiro porque se você criar homem, chega uma época que ele desafia vocês, os hormônios deles começa a desafiar. Se nós fôssemos leão, expulsava. Vai. Mas nós não podemos, nós é ser humano. Ainda que parece que o leão é mais família do que nós. Mas tudo bem. Certo? Eu gosto disso. Então, eu quero fazer aqui, ó. Deixa eu falar só para uma mãe doidona. Marcos 6:22. Essa mãe, para mim, ela é doidona. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, jurou-lhe Herodes: tudo o que me pedires darei, até metade do meu reino. Preste atenção. Sabe quem é Herodes, o tetrarca? O cara é ricaço, mano. Ricaço, ricaço. Entendeu? Aí, o que acontece? Dia de aniversário do Herodes, todo mundo xaropando. Estava rolando uma música. O Herodes queria que alguém dançasse. Aí a menina Salomé foi dançar para o Herodes. Está lá dançando, Salomé.
O Herodes chamou, não, falou, olha, garotinha, gostei de tu, hein? Aí pode me pedir o que se quiser, pô. Te dou até a metade do meu reino. Negócio da China. Ela pegar metade do reino, viajar para a Quinta Avenida, Nova York, de Gucci. Ela, para lá. Mas a menina novinha foi perguntar quem? A mãe. Herodias. Entendeu? Mãe, e aí? Metade do reino? Ela falou, não, cabeça do João Batista. A garotinha, cabeça do João Batista? Nós pode ficar rica agora. Cabeça do João Batista. O que a filha está? Uma mãe que quer usá-la como arma para resolver seus problemas. Está assim de mãe que teve filho, não foi para honrar a Deus, foi para tentar segurar marido. Usa filho como arma. Filho não é arma, minha filha. Filho até é uma arma quando uma colocação é flecha na mão de valente. É para mandar para o futuro, não é para perturbar. Olha o que essa maluca fez. A garotinha chegou lá e falou, João, ô Herodes, não vai rolar aí esse negócio de metade do reino não. Que era a cabeça do João. Eu imagino a garotinha falando, mamãe terrível, vingativa. A Bíblia nem fala do casamento dessa menina. Nem sei o que se arrumou. Quem é Salomé? A que pediu a cabeça do João. Tu casa com a mulher que pede a cabeça do outro homem? Que nem marido dela era. Se fosse marido dela, você até ia entender. Eu também pediria. Tá a fim de cortar do seu? Eu não. Aqui que eu casaria com a mulher que pede a cabeça dos homens. Deve ter morrido solteira. Certo? Então, para mim terminar, deixa eu te fazer algumas perguntas que não vai dar nem tempo de você responder. É só você pensar. Mas eu não posso sair daqui sem isso. Você que é mãe, quanto tempo você pretende liberar seu filho? Porque mãe brasileira principalmente, lá em alguns países da Europa, você entra num restaurante para comer, seu filho fica do lado de fora assim, na cadeirinha, porque não pode entrar no restaurante. Você vai em determinados resorts, em Cancún, certo? E naquela região de Punta Cana, tem o local que vai com filho e vai sem filho, que é para as crianças não atrapalhar. Aqui no Brasil, nada. A mulher brasileira parece que tem filho para casar com ele. Ah, meu menino. Quantos anos tem seu menino? 35. Meu bebê. Deve ser mãe de Peter Pan. É ou não é verdade? Quanto tempo? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe na criação um sistema elástico. Se você puxa demais para cá e segura, e demorar muito tempo para soltar, quando você soltar, o menino vai longe. A menina vai longe. Então, quanto tempo a senhora pretende libertar seu filho, dona? Liberdade deve ser gradativa e monitorada. Meu filho pode ir. Vai onde? Ali. Então, deixa aí. E depois vai lá, escondido. Monitora, não deixa não. Não deixa não. Hoje estava falando lá em casa no almoço. Dei meu netinho, tem 1 ano, 2 anos. Dei o celular para ele, para ver um negocinho. Fui no banheiro, quando eu voltei, estava vendo TikTok. 2 anos. Agora o pior não é isso, é a cara que ele fez quando me viu. E ele começou a passar o dedo para ver se voltava para onde estava. O criminoso com 2 anos. E não está pior porque a mãe monitora. Não é? A mãe monitora e está em cima, garoto, 2 anos, 2. Parece ter um curso de miliante aqui dentro. Você está rindo? Então quanto tempo? Segunda pergunta que eu quero fazer. Quando seus filhos se casarem, estarão livres ou irão para o sistema semiaberto? Porque tem uns filhos que casam, mas continuam na prisão. Tem que passar em casa. Visitas regulares. Hein? Seu filho vai casar e você ainda quer contar com os recursos financeiros dos seus filhos casados? Não é nada nisso, dona. Deixa esses meninos, não precisa responder não.
Você tem medo do seu filho gostar mais de outra mulher do que de tu? Pensa seu filho falando assim: mãe, o frango com batata da minha mulher é extraordinário. Ingratidão, ingratidão. Isso é filho que gosta mais daquela sirigata. Menina, seu filho gosta de você. É que você botou ele no mundo e a mulher que ele arrumou vira o zóio dele. É só isso. É funções diferentes. Para de estabelecer um ambiente. Meu Deus do céu. Então, uma dica de ouro. Não dá para eu falar mais, está com 28, o pessoal vai entrar lá. Ó, dica de ouro para você que é mãe e quer seus filhos por perto. Crie um ambiente que seja melhor para sua nora e para o seu genro do que para seus filhos. Você tem que criar um ambiente na sua casa que a sua nora fala assim: vamos lá ver sua mãe e seu pai. Nossa, quer ver eles para quê? Quero ir lá. Entendeu? E para você fazer isso, o que você tem que fazer? Não, é só assim, ó, olha só. Repita comigo. Fala assim só. Boca fechada, bolso aberto. Chegou na sua casa. Não, vamos tomar um refrigerante. Não faz nada não, vamos comprar algumas coisas. Não vamos sair. Boca fechada, bolso aberto. Acho que vai sair hoje umas mães melhor daqui. E uns homens também, né? Para ajudar essa mulher a ser mãe. Certo? Porque hoje não tem mais esse negócio de pai e mãe, não. Pelo menos a nível de função. De macho, estou falando de macho é macho. Tem macho aqui? É isso aí, irmão. Todo homem tem seu lado feminino, mas é lésbica. Até meu lado masculino, meu lado feminino gosta de mulher. Sai fora, maluco. Olha na verdade. Posso terminar com a piadinha? Vocês sabem que eu sou pastor. Numa roda de entrevista, o entrevistador perguntou seu nome, o cara falou Roberto. Eu sou advogado, moro em São Paulo e me especializei em causa criminal. Ok? Senhor, nome Antônio, sou engenheiro civil, trabalho numa grande empreiteira em Minas Gerais. Senhora, meu nome é Carla, eu amo mulher, eu gosto de mulher, eu não posso ver uma mulher que eu tenho vontade de me relacionar com ela, ok? Seu nome? Meu nome é Geraldo e até agora mesmo eu achei que eu era pedreiro. Mas agora eu descobri que eu sou lésbica também. Eu gosto da mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sai daqui para viver uma vida extraordinária. Primeiro, uma vida sem preconceito. Eu estou brincando, não tem problema nenhum de brincar, estou brincando no púlpito da igreja. Mas aqui, se alguém fizer brincadeira desagradável com alguém, por causa de uma questão sexual, por causa da cor da pele, tem sérios problemas conosco, que você sabe que nós somos muito sérios. Mas o meu impulsionamento aqui é fazer você viver uma vida extraordinária, sensacional. E isso só depende de você, porque Deus já fez tudo para que isso aconteça. Então saia daqui para ser uma excelente mãe, para treinar uma turminha nova que vai viver o extraordinário. Posso ouvir um amém?